Afonso Alves de Camargo Neto nasceu em Curitiba, Paraná, em abril de 1929. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná. Foi diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Paraná, presidente e fundador da Codepar, secretário do Interior e Justiça, vice-governador do Paraná de 1964 a 1965 e presidente do Banco do Estado do Paraná. Senador eleito pelo Colégio Eleitoral para o período 1979-1987 e, posteriormente, reeleito senador da República para o período 1987-1995, além de ter exercido a função de ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações em 1992. Eleito deputado federal pelo Paraná para o período 1995-1999, atua como titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e também como suplente da Comissão de Viação e Transporte. Este é Afonso Camargo, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, o convidado é o atual deputado federal, Afonso Camargo, ex-senador, ex-ministro, com uma longa folha de serviços prestados ao Paraná e ao Brasil, e além de uma intensa atividade na área política, de efeitos fundamentais na vida do nosso Estado. Boa noite, Afonso Camargo. Boa noite. No comando desse programa, conosco, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Bom, Afonso Camargo Neto, logicamente, é neto de um ex-governador, governou o Estado do Paraná por 2 vezes, Afonso Alves de Camargo. E dali já vem o nome, vem o sangue, vem a política. E também tem mais uma marca, é da turma de engenharia de 52. Aquela turma de engenharia de 52, que Ney Braga falou tanto, que também aqui o Saul Raiz falou muito sobre esse assunto, que é a turma que começou a governar com Ney Braga logo no início aqui na prefeitura, em 55. Nós queremos saber de Afonso Camargo, como é que você, logicamente, que tem todo esse passado, toda essa tradição para entrar na política, e como é que você da família Camargo, foi que mais se projetou assim na política? Como foi o seu início na sua vida política no Paraná? Você faz uma pergunta interessante, estamos fazendo história. Eu ia lembrar para você que, além do meu avô, eu também sou sobrinho do Bento Munhoz da Rocha Neto. Lógico, né? Lógico. Que foi eleito governador em 1950. Que era filho do Dr. Caetano Munhoz da Rocha Neto, que também foi governador no Paraná. Antes que você responda, Silvio, na biografia do Afonso Camargo tem todo e qualquer tipo de função e cargo. Não vai seguir o tio nem o pai. Como é que você quer dizer? Não vai ser governador? Depois eu respondo isso para você. Lá. Que essa é uma pergunta que eu... Agora foi só para provocar um pouco. Volta e meia me pergunto isso. Veja o seguinte, eu vou dizer como é que eu entrei na política. Fazem 40 anos. Eu estou fazendo 40 anos de atividade política. E você relatar em detalhe, porque é uma coisa interessante. Eu podia até dizer, eu tenho vocação política, meu avô era presidente do Estado, naquela época chamava-se, o meu tio Bento foi governador, então seria perfeitamente normal que eu quisesse também ser político. Mas, pelo contrário, a minha reação foi não ser político. Eu me formei em 1952 na Escola de Engenharia, né, que é a tal turma que se falou agora mesmo, né, que realmente é uma turma que acabou ficando interessante, né, marcante, o programa da nossa turma. E não imaginava, tanto que quando eu saí da faculdade de engenharia, fizemos uma empresa, chamava-se Engenharia Urbanismo, alguma coisa com esse nome, e o meu sócio, quem que era? O Saul Raiz. Nós fizemos, inclusive, a construção, fomos responsáveis pela construção do mercado municipal de Curitiba. Não sei se ele contou isso aqui, mas foi assim que começamos. Eu não pensava em política. Em 1956, eu estava passando antigamente era a Rua 15, não era a Rua das Flores, eu passava pela Rua 15 e me entregaram um folheto que dizia assim na capa, de quem é a culpa, só isso, uma frase, de quem é a culpa com uma interrogação. E esse folheto era um folheto de propaganda, de proselitismo do Partido Democrata Cristão, o primeiro dos Partidos Democratas Cristãos, aquele que foi extinto na Revolução.
E lá dizia que a culpa era dos omissos. E que quem era omisso não tinha o direito de criticar os outros na política. E fazia, naturalmente, uma apologia da participação em partido político. Eu, nesse mesmo ano, entrei no Partido Democrata Cristão, junto com o Ney Braga. Então, assim que começou tudo. E conheci, nesse momento, quer dizer, o Ney Braga tinha sido cunhado do Bento Novaes da Rocha, eu tinha um certo relacionamento com ele era prefeito de Curitiba, eu já estava admirando a sua gestão na prefeitura de Curitiba, e quando ele entrou, eu me animei mais. Quer dizer, aí e encontramos lá uma figura espetacular, que era do professor Joaquim de Matos Barreto, deve se lembrar, que é uma figura que eu lembro muito. Médico. Quer dizer, conheci duas pessoas excepcionais. O doutor Joaquim, por toda a sua postura, aquela forma tranquila dele fazer as coisas, de não atritar, de conciliar, né, um grande conciliador, e a figura excepcional que eu considero do Ney Braga. O Ney Braga foi, para mim, o político de maior vocação administrativa que eu encontrei até hoje. Ele é um homem que tinha uma característica, que eu não sei se alguém comentou aqui nessa sala exclusiva, que é para comentar essas coisas, que ele tinha uma característica incrível, que nunca você encontrava um papel em cima da escrivaninha dele. Sabiam disso? Não. Não foi comentado aqui. Nunca. E se ele tiver ouvindo o programa, ele vai saber que eu estou falando a verdade. E é uma qualidade que eu achava espetacular, porque ele não amontoava papel. Dava o papel, ele dava despacho e mandava para frente. Então, isso dava uma dinâmica incrível na gestão dele. E tanto que ele foi um grande governador que foi naquela época. Então, assim que começou tudo, né? Eu fui instado por uma convocação de que, se eu fosse omisso, eu não tinha direito de criticar os outros, e aí ingressei num partido, tanto que eu levei muito tempo para ser candidato. Eu gostei mais de trabalhar e organizar partido, que até hoje eu acho que é uma coisa importante. Nessa época, na prefeitura, você citou a firma que fez o mercado municipal e construiu também a estação rodoviária. Essa velha, que nós chamamos a velha estação rodoviária também. Foi sua organização. Não foi a sua? Só o mercado. Aí ficou com o Ney Braga participando da prefeitura com o Ney Braga? Não teve nenhuma posição. Não, nada. Só no partido, no PDC? Só no partido. Nesse momento era homem de empresa apenas, e entre outras obras, aqui foi dito também, foi lembrado, a sua empresa naquele momento, coisa inédita em Curitiba, lançou o Jardim Los Angeles. Exatamente. Os jardins esses mais conhecidos aqui sempre tiveram a nossa participação. No Jardim Los Angeles, com um arquiteto excepcional que era muito amigo nosso, inclusive foi quem projetou o hipódromo do Tarumã para meu pai quando foi presidente, e projetou conosco o Jardim Los Angeles, que era o Edmir Silveira Dávila, que morreu cedo, morreu com 30 e poucos anos aí de um infarto fulminante, né? E o Jardim Social também fomos nós que participamos. Então, essa sempre foi a minha atividade profissional, porque eu sempre defendi que a gente não deve ser profissional de política. Você tem a tua profissão, você tem a tua atividade, você, evidentemente, que em algum momento você se coloca disponível para a vida pública e não profissional da política, né? E chamado você vai trabalhar, e quando você não tem um cargo público, você vai cuidar da sua vida particular, que aconteceu comigo. Eu depois fiquei 8 anos cuidando só da minha vida particular, quando fiquei sócio do Jaime Canet. Relutou. Agora, Afonso, uma informação. Em 1960 vem a eleição para governador, você está no PDC, né? E ajuda a apoiar, e logicamente que apoia o Ney Braga, candidato a governador. Antes disso, em 1958, eu ajudei a campanha do Ney Braga para deputado federal. Deputado, isso mesmo, está certo, é verdade. Que lançamos uma chapa isolada pelo Partido Democrata Cristão, certo, que não tinha condições e dificilmente ia conseguir fazer o chamado quociente eleitoral, e o Ney, sozinho, fez 50 e tantos mil votos e acabou se elegendo, tanto que quando ele se elegeu governador, o Stefano Miquelita, que era o primeiro suplente, assumiu a Câmara com 1.000 e poucos votos. Foi. E foi na mesma época que foi candidato aqui no Paraná a deputado federal também o Jânio Quadros. Também foi candidato pelo PTB, que foi o mais votado. E segundo foi o Ney Braga, e o Plínio Salgado também fez uma votação enorme, que fez 51 mil votos aqui. Inclusive em Curitiba. Exatamente. Votação em Curitiba. Relutou em aceitar, relutou em participou em algumas vezes, alguns casos, à latre, mas em 1961 não teve jeito. Veio para a vida pública e aí inicia uma carreira na vida pública. Claro, porque aí estávamos todos nós da chamada turma de 52, alguns já trabalhando com o Ney na prefeitura, né?
todos nós comprometidos. Quer dizer, o Ney, inclusive, é interessante que se registre isso, aquela campanha não era por Ney ganhar. Entramos para participar, porque era uma eleição que já tinha como candidato eleito o Souza Naves, né? E o Ney entrou porque a gente achava que ele tinha que firmar posição até para começar a carreira política dele. A eleição era em 1960, o Souza Naves morreu no dia 12 de dezembro de 59, né? E depois, então, saiu como candidato no lugar de Souza Naves o Nelson Maculan, que era o suplente dele de senador. Né? Exatamente. Aí tornou-se um pouco, então, mais viável a eleição do Ney Braga, do prefeito, deputado federal na época, Ney Braga, para o governo do Estado. Perfeitamente. Né? E ele acabou se elegendo, que tinha um carisma eleitoral surpreendente, porque é uma coisa excepcional, todo mundo sabe disso, é onde o Ney ia, o pessoal se mobilizava, ele mobilizou força, acabou dando o Jânio Ney, e aquilo levou, inclusive, contra toda a força do PTB, que era um partido fortíssimo aqui no Estado. Você era do PTB nessa época, não é? Era um partido fortíssimo, muito organizado. E, além disso, do outro lado, o Plínio Costa, que era candidato do PSD, candidato do governo, também um bom candidato, uma figura respeitável, né? E mesmo assim o Ney conseguiu, pela essa capacidade dele fazer campanha, o trabalho dele, conseguiu se eleger. Aí nós ficamos todos comprometidos e realmente eu, Saul, Carlos Rechibite, Dario Lopes dos Santos, Osíris Tengue Guimarães e Jucundiro Furtado, fomos 6 dessa mesma turma que foram para o governo Ney Braga. Essa é a turma de 52. Essa é a turma de 52. Mas você foi ser secretário de Interior e Justiça naquela época do governo. Sendo engenheiro civil. Mas iniciou, na verdade, não vamos perder a cronologia. Iniciou como diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica em 1961. Em seguida, no governo do Ney se faz uma grande reforma, o governo se instrumentaliza para poder agir e se cria a Codepar. Mas antes disso, eu já fui secretário de Interior e Justiça. Eu fui 2 vezes. É isso que eu quero chegar lá. Antes da Codepar. Antes e depois. Eu acho que a posição importante do Afonso também, no governo Ney Braga, foi na Secretaria de Interior e Justiça. Porque, inclusive, quando nós entrevistamos o ex-governador Ney Braga, nós lembramos, eu lembrei a ele, inclusive, uma carta que nós tínhamos, Afonso, que era uma proposta do governador Ney Braga ao PTB. Um partido que, na época, em 60, foi oposição, lançou candidato de oposição, mas que o governador Ney Braga pretendia um acordo com o PTB para ter o apoio na Assembleia Legislativa. E apresentei a ele, naquela oportunidade, esse ofício que ele tinha. E você também fez, logo em seguida, um outro. Em novembro, mais ou menos, você ratificando o governo. Que, aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que eu tenho o original desse ofício aqui comigo, assinado por você, Afonso, quando você era secretário de Interior e Justiça, que você fez concordando e ratificando a proposta do governador Ney Braga ao PTB, precisava do apoio na Assembleia Legislativa do PTB para poder governar e fazer e construir tudo que ele fez, Codepar, e Copel, e Telepar, e esses órgãos todos que foi criado no governo que você participou do Ney Braga. Certo, Afonso? Exatamente. Afonso, me corrija. 61, diretor do Departamento de Águas. É que esse currículo que passaram para você estava falhando, não foi falha tua. Pois é. Não puseram 2 vezes Secretaria de Interior e Justiça. De um certo tempo para cá, aí eu sou testemunha ocular. De um certo tempo para lá, aí eu tenho que olhar o currículo. Claro, você vê mais moço que eu. Diretor do Departamento de Águas, secretário do Interior e Justiça, diretor-presidente da Codepar e, novamente, secretário do Interior e Justiça. E daí vice-governador. E depois vem um embate de convenção, dessa coisa toda. Aí veio a hora da briga. Mas antes da hora da briga, você fala muito de partido, foi um dos forjadores do PDC, o panfleto com o ponto de interrogação, mas parece que as coisas de partido, eu não vou perguntar, quem vai perguntar para você é o empresário José Carlos Campos Hidalgo. Bom, doutor Afonso Camargo, o nosso amigo Afonso e, ao mesmo tempo, muito conhecido na época como Afonsinho. Nós nos conhecemos nos anos 60 e, naquela época, Afonso, nós participávamos ativamente do processo de partido político. Inclusive, militávamos no Partido Democrata Cristão, no PDC.
E me recordo muito de um trabalho intenso em partidário, inclusive com os outros partidos também. Então, uma pergunta que eu acredito que seria muito interessante para todo mundo seria você, Afonso, que foi um líder partidário, um homem que lidou tanto com partidos, que instruiu tantos jovens a militar na política. Por que os partidos no Brasil não se consolidaram? Por que no Brasil não se consegue fazer vida de partido? Não se consegue ter partido funcionando ativamente, brilhantemente, como deveria ser e funciona em todos os outros países? O Zé Carlos Hidalgo foi meu companheiro naquela época e foi, inclusive, presidente da Juventude Democrata Cristã. Ele já demonstrava, desde aquela época, uma liderança forte que depois ele evidenciou durante a vida política dele. E essa pergunta que ele me faz é uma pergunta que eu me faço, e me fiz e me faço permanentemente. E a conclusão que eu cheguei é que esse é um problema de ordem cultural. E na hora que eu cheguei a essa conclusão, que era de ordem cultural, eu fiquei um pouco menos tenso, porque eu me irritava muito com esse negócio de não conseguir fazer partido com militância, esse problema todo. A nossa cultura é, secularmente, o que se chama de cultura paternalista. Essa é a cultura, o perfil cultural do povo brasileiro. E isso faz com que a gente seja aquele povo que vive na expectativa do salvador da pátria. Se você fizer uma pesquisa hoje ainda junto ao eleitorado e perguntar se eles votam em pessoas ou votam em partidos, a grande maioria vai dizer que vota em pessoas. Então esse problema de votar em pessoas culturalmente desvaloriza a organização, qualquer tipo de organização. E basicamente na política, o partido político. Então essa é uma dificuldade que existe. Os nossos partidos acabam sendo partidos de pouquíssima militância, são partidos mais para uso eleitoral, para registro de candidaturas. São partidos que não funcionam permanentemente, você não encontra nos municípios sedes municipais de partidos permanentes, de vários partidos, né? É evidente que quem ocupou um espaço grande na política brasileira, que procurou fazer militância a partir do seu braço sindical, que eu acho que é a origem do PT, que é a CUT, foi o Partido dos Trabalhadores, que avançou, inclusive, continua avançando, porque eles fazem militância. E nem mais se pode dizer que um partido de votos ralos, porque cresceu nesse espaço da participação. O PDC, que foi extinto no regime militar, que foi um crime que eles cometeram contra a estrutura partidária da época, nós tínhamos, inclusive, um slogan, uma frase que dizia: no PDC manda a base que é você. No PDC manda a base que é você. E nisso aí nós trabalhávamos, e o partido é o partido que mais crescia. Quem for olhar a história, os anais daquela época, vai ver que realmente o partido que mais crescia eleitoralmente era o PDC. Então, infelizmente, esse é um fato que existe. Não quer dizer que eu não abandonei, eu continuo procurando ainda ajudar. O meu partido atual é o PFL, é um partido que cresceu, um partido que tem uma característica muito interessante para analisar, até sociologicamente, isso tudo é partido que não tem dono. E foi o do motivo que eu resolvi voltar para o convívio da maioria dos meus amigos de política, para trabalhar em cima disso aí, porque percebo que finalmente me parece que os partidos com dono já estão assim numa fase terminal. Aqueles partidos, vamos dizer, qual é a expectativa do PDT na medida que o Brizola vai saindo da política? É a pergunta que eu faço, não é? Vocês que analisam, você que analisa, o Enéas conhece bem política. E está numa crise, não está numa crise? Né? Então, esses partidos que têm dono são partidos que tendem a enfraquecer, e você vai para um partido que tenha mais estrutura. Eu estou procurando hoje aquilo que eu procurei fazer no PDC na década de 60, eu procuro fazer hoje no PFL daqui para frente. Significa dizer também que o senhor Fernando Henrique deixar a presidência da República, o PSDB não esmorece? Não, porque o Fernando Henrique não é dono do PSDB. Não. O Fernando Henrique é contestado. O Fernando Henrique não leva o Mário Covas aonde ele quiser. A começar pelo Mário Covas, não é verdade? E termina com o Ciro Gomes. E começa com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está contestando o presidente da República. É o maior adversário público que hoje o Fernando Henrique tem, é um correligionário dele, que é o ex-governador Ciro Gomes, e ex-ministro da Fazenda. Vamos chamar de ministro. Ministro Afonso Camargo. Nós estamos falando de 64, no governo Ney Braga. E o Enéas falou também de você ser um governador do Estado. Mas em 64, você foi eleito vice-governador do Estado, porque naquela época não tinha vice-governador, pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Você poderia explicar um pouquinho dessa eleição e por que em 65 você renunciou à condição de vice-governador? E aduza isso. Por que teve que ter um vice-governador novo naquele momento? É que não tínhamos o cargo de vice. Não tinha? Não tinha o cargo de vice. E o modelo era ter vice. Então, achou-se que seria conveniente ter o vice-governador, e tanto que eu fui eleito pela Assembleia. Eu fui eleito junto com o Ney Braga em 1960. Em 64, a Assembleia se reuniu, criou o cargo, e eu fui eleito pela maioria governista, que tinha maioria, eles que me elegeram vice-governador. Né? Agora, isso aí já era um pouco para fortalecer, né? Nessa época, os meus caminhos do Ney Braga estavam um pouco diferentes em matéria partidária. Eu ficava numa linha mais ligada com o grupo de São Paulo, com o grupo do Montoro. O pessoal considerava mais o grupo à esquerda. É um negócio interessante isso. Eu nunca fui um homem de... Eu sou uma pessoa preocupada com justiça social, sempre fui. Naquela época, você fala em justiça social, diziam que você era meio comunista. Você recorda disso? Disseram isso Muito. você. Disseram, inclusive de mim. Eu tinha amigos meus da ação comercial, me lembro bem do Azul Belegar, que chegou e disse, meu filho, cuidado que você... Né? Era a esquerda do PDC. Ele é uma pessoa adorável, e eu tinha muito respeito por ele. Né? Mas, inclusive, eu fui descobrir depois da Revolução, eu com alguma dificuldade para viajar, eu fui descobrir que no meu, não sei o que se chama aquilo, se é prontuário, afinal das informações que eu tinha no antigo SNI, estava lá, dizia assim, orientador esquerdista da juventude. Era por causa da Juventude Democrata Cristã. Né? Não tinha nada de... Era apenas uma preocupação que nós tínhamos, e eu tenho até hoje, né? Com o social. Certo. Então, né, eu digo, para chegar onde se queria. Tá. Então, com isso aí, houve um pouco de diferença que se precipitou na hora da sucessão do Ney, que eu nunca tive essa intenção de ser candidato a governador, ser governador. Não é que eu acho, o cargo mais bonito que pode ter para uma pessoa de qualquer estado, qualquer cidadão de um estado, é ser governador do seu estado. Mas não fazia parte do meu projeto. Mas como eu era muito partidário, presidente do partido, eu fui instado, fui quase que obrigado, e o pessoal do PDC, que ainda hoje convive com a gente, sabe que isso é verdade que estou falando, eu fui instado a ser candidato para defender a proposta partidária. Porque, na ocasião, surgia a candidatura do Paulo Pimentel, que surgia pelo PTN, apoiado pela UDN, e o pessoal achava que iria, então, comprometer o nosso projeto partidário. E aí é que houve, então, um momento em que eu fiquei afastado temporariamente, pessoalmente não, sob o aspecto político, afastado do Ney, porque ele apoiou o Paulo, e o PDC lançou a minha candidatura, perdi a convenção do PDC, ele fez 831 votos, 830, eu fiz 780 mais ou menos na convenção, e com isso houve essa separação momentânea. Mas nesse inteirinho, Afonso, você também renunciou à condição de vice-governador, que depois aí a Assembleia, quando o Ney renunciou também o cargo de governador, para ser ministro, né, houve uma eleição novamente na Assembleia, que entrou Adolfo de Oliveira Franco como governador do Paraná naquele período curto da saída do Ney Braga para o Ministério para a eleição, não foi isso, não? Eu não sei se foi o Adolfo, foi o Alípio, acho que foi o Alípio Aires de Carvalho. O Adolfo era o governador e o Alípio era vice-governador. O Alípio era o vice, tá certo. Alípio era vice-governador. Esse foi um fato lamentável, né? E há testemunhas de tudo que aconteceu, o Ney sabe disso, o Saúl também sabe, né? O que ocorreu é que eu perdi a eleição, veja bem. Convenção. Perdi a convenção. Não, perdi a convenção, mas depois fizemos uma dissidência e apoiamos o Bento. Foi. 65. Eu perdi a eleição também. Mas essa dissidência, o ministro Afonso não fez sozinho. Não. Um grupo considerável do PDC veio apoiar uma outra candidatura que era do Bento. Do Bento. Inclusive o Richa. E fomos sempre companheiros. E o Oscar Alves também Oscar entrou Alves. na dissidência, que era genro do Ney Braga. Perfeitamente. E entrou na dissidência também. Lembra esse negócio de autêntico do MDB? Nós nos considerávamos o grupo autêntico do PDC, né? É a nossa posição. E da mesma forma que a gente respeitava a posição deles, queriam que respeitasse a nossa. Fizemos a dissidência e perdemos a eleição. Aí o Paulo se elegeu governador e, nesse período, o Ney foi convidado para ser ministro. E a informação que eu tive de uma maneira categórica é que, se eu não renunciasse, não sei o que eles acharam que eu ia fazer se assumisse 3, 4 meses, que faltavam 3 meses, tá certo? Mas alguém disse para ele que
que seria muito ruim se eu assumisse 90 dias. Certo. E eu recebi o recado, o Saul foi na minha casa, né, não vai me deixar mentir, para me dizer que o Ney fazia absoluta questão que eu não assumisse no lugar dele, porque eu tinha perdido a eleição, que haveria problemas, inclusive, de descontinuidade administrativa, que seria ruim para o Paraná, e também ameaçando ele não assumir o Ministério, se não me engano, da Agricultura, É verdade. não assumir o Ministério se eu não renunciasse. Se você não... Agora, põe isso na minha situação. Quer dizer, eu fico depois responsável perante a opinião pública do Paraná, porque o Paraná perdeu o Ministério, porque eu quis ficar 90 dias do É Palácio. verdade. Tá certo? É verdade. Então, foi uma atitude de consciência. Quer dizer, Esse era o possível comentário. É. Esse é o possível comentário, era esse, que você não daria condições ao Paraná de ter um ministro, que seria o Ney Braga, se você ficasse querendo assumir o governo. Então você teve, foi obrigado, uma não tinha atitude saída para... puramente de consciência. Pensei comigo, acho que para o Paraná, para o povo do Paraná, não é possível, por uma ambição de ser 90 dias governador, eu vá tirar do Paraná a possibilidade de ter um ministro da Agricultura, principalmente a agricultura é o grande interesse do Paraná naquela época, mais do que hoje. Tomou essa atitude e fez uma pausa na sua vida pública. Nós vamos conversar. de alguns meses. Nós vamos conversar sobre essa pausa depois da nossa pausa. Um rápido intervalo e voltamos em seguida com Sala Exclusiva. Voltamos com Sala Exclusiva e a presença essa noite do ministro Afonso Camargo. Ao final do bloco, Ministro. mas nós estamos torcendo que seja de novo. Então, tá bom. E olha, está vago o Ministério dos Transportes. Não tem perigo. Mas estamos torcendo. Sempre é lucro para o Paraná. Essa história de ministro e, mais uma vez, o ministro é consultivo, ele que vai perguntar depois. Pois bem, a eleição, a dissidência no PDC, perde a eleição. Aí termina o PDC, nesse momento, 65. liquida com os partidos, final de 65. Terminou a eleição, logo em seguida, um ato, siga os partidos políticos existentes na época. Como é que, Aí como cria-se é que dois vem- partidos. Como é que vem, ou como é que se dá o retorno do Afonso Camargo à política, à vida pública? Bom, só para não deixar nada sem registro, quer dizer, aí criou-se dois partidos, evidentemente que a minha situação na arena dos meus velhos companheiros seria sustentável naquele momento, só tinha duas soluções, então fui para o MDB, e aí começou uma intriga incrível, começaram a dizer que eu tinha renunciado de medo de ser cassado. Eu que renunciei por medo de consciência, começaram a dizer que eu tinha renunciado de medo. Então aí eu tive que tomar a atitude de sair candidato a senador, uma sublegenda do MDB naquela época, junto com o Maculan, né? Perdemos para o Ney Braga, Pro Ney mas Braga. com uma afirmação para mostrar que eu não estava com medo de ninguém, não é ter medo, ter medo por quê? Né? Ter medo de regime autoritário, essa coisa toda. Então, eu fiz questão. Correu essa Isso é verdade, conversa no senador? Paraná Você inteiro, lembra disso aí? correu. Pois é. E você saiu candidato a senador e o Richa saiu candidato a deputado federal. Que era seu companheiro elegemos do PDC. Meu companheiro, meu chefe de gabinete. Essa história foi interessante. Então, conta. Meu chefe de gabinete na Secretaria de Interior e Justiça quando eu fui para lá a primeira vez. Sabiam disso? É o Richa, né? O Richa demonstrou lá, a primeira vez, tinha recém saído da faculdade de odontologia, né? Aquela paciência inesgotável que ele mostrou na vida política dele inteira, de atender pessoas, de receber, aquela forma dele, né? Atendia 150 pessoas por dia lá na secretaria, foi um espetáculo para mim. Quando você foi secretário de Interior e Ele Justiça, meu o Richa chefe- foi chefe de seu Meu gabinete. chefe de gabinete, e depois meu afilhado de casamento. Depois ele foi ser chefe de gabinete também do próprio governador Ney Braga. Ele trabalhou primeiro no Palácio e depois foi para a secretaria, porque a pois. secretaria ia fazer a política quando eu fui para lá. Pois não. Então, tá Entendeu? bom. Para registrar bem isso aí. Mas você estava lembrando, Afonso, em 66, você então, o Afonso, você, o Gabardo, todos os dissidentes do PDC, ingressam no MDB. Isso. Que formaram dois partidos, o MDB e a Arena. E você sai candidato a senador, né, que você disse agora, pelo MDB, numa sublegenda junto com o Nelson Maculan. E do outro lado saiu o Ney Braga, que ganhou a eleição. Aí você se afastou de tudo, ou não? Aí eu estava sem espaço político.
o governo Paulo Pimentel era um governo hostil a mim, historicamente eu não podia, né? Não tinha motivo para dois partidos querer aderir para o outro lado, né? E aí veio, em seguida, tivemos o governo do Haroldo Leão Pérez. Certo. Não é verdade? 70. Com quem eu também tinha algumas dificuldades. Você ficou contente de estar fora. Exatamente, tinha algumas dificuldades com ele, já era alguma coisa de algum tempo. Então eu digo, bom, já em 68, por isso é que eu dizia, nunca fui profissional de política. Tinha a minha profissão e eu voltei a ter minha atividade particular, onde eu também me realizo, porque a gente se realiza participando, ou na vida pública ou na vida particular. Aí criei uma empresa de engenharia, que chamava Construtora Caiobá, para construir prédios lá na praia, e depois surgiu todo aquele projeto do período revolucionário do BNH. E surgiu então esse negócio da construção de prédios populares e, afinal, financiamento para habitação. E aí formamos uma firma que chamava Habitação Sociedade Anônima, onde eu fiquei sócio do Canê. Que diga-se de passagem, na campanha de 65, foi o sustentáculo da campanha do Paulo Pimentel. Certo. E que depois rompeu com o Paulo Pimentel, num episódio que vocês conhecem lá, se demitiu do Banco do Estado, que ele era presidente do Banco do Estado. Foi. E, no fim, essa coisa, nos encontramos e hoje ele é um amigo, desde aquele dia que eu comecei a conversar com ele, que eu sou admirador do Canê até hoje, meu amigo do peito, como se chama. No governo Haroldo Leão Pérez, que foi curto, veio logo em seguida o vice-governador, que seria o Parigô de Souza, que ficou um período no governo também, de 2 a 3 anos. Aí saiu o Parigô de Souza e assume o governo do Estado o doutor Emílio Gomes, que era deputado federal. Aliás, esteve aqui no nosso programa e ele contou essa história também, quando ele assumiu o governo do Estado em 73. Aí, como é que foi? Você foi participar do governo do Emílio Gomes? Porque, repetindo, me coloquei como disponível para a política. Agora, veja como é que uma pessoa pode voltar para a política. Pergunte para mim, você estava achando que ia voltar para a política? Eu vou dizer com todas as palavras, não. Estava entusiasmadíssimo com os meus negócios, estava me participando muito bem, participando de movimentos de igreja católica, estava em atividade plena e feliz. Agora, veja bem o que aconteceu, você não está dizendo aqui. Haroldo Leão Pérez foi renunciado, não renunciou, foi renunciado, né? Que é um fato inédito na história do Brasil. O doutor Parigô, meu professor de hidráulica, a pessoa que eu tinha o maior apreço por ele, acaba falecendo de uma doença terrível durante o mandato, que também não é comum. Para assumir o Emílio Gomes, que tinha vindo para a política porque o Guilherme Braga fazia muito trabalho para que os engenheiros participassem da política. Então, houve um trabalho para que o Teodócio Tirino saísse candidato a deputado estadual e que o Emílio saísse candidato a deputado federal, né? E o Emílio Gomes, inclusive, daqui a pouco resolveu me convidar para a presidência do Banco do Estado. Aí ele governador. Ele já governador. Quando o Emílio assumiu, né, no lugar do doutor Parigô, foi escolhido em Brasília, tudo, era deputado federal, foi eleito exatamente nesse trabalho que a gente fez, eu e o Guilherme Braga, para trazer os engenheiros para a política. Ele me convidou e eu, como dentro daquela linha de estar disponível, não vi por que não devia aceitar. Então, eu aceitei. Quer dizer, o meu retorno à política foi uma coisa fortuita, porque a providência quis, porque era para ser. Mas foi preciso que uma série de fatos se conjugassem e dessa comunhão da acontecimento. E fatos extraordinários, extraordinários. Aí começou a minha segunda fase, né, que você tem aí, né? É a presidência do Banco do Estado, mas logo em seguida, Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda, quando o Maurício Schumann foi para o BNH, para a presidência do BNH. Certo. E então eu fui para a Secretaria da Fazenda. E fiquei aí, nessa época, já era presidente da Arena, porque aquela minha vocação para carregar piano de partido, né? E essa época, então, começamos a organizar e tal, e retornei. Aí, em 78, você é convocado para o Senado. Aí, em 78, você é convocado para o Senado. Assume o Senado em 79. Assume o Senado. Um negócio terrível, Foi uma fase complicada, o negócio do senador biônico. Negócio complicado. Foi muito marcado, né? Eu sabia, aliás, eu não tinha o direito de ignorar que seria uma coisa difícil de explicar. Mas não fui eu que criei. Alguém criou. Eu era presidente do partido, né? E alguém tinha que ser. Alguém tinha que ser, né? Então, ali naquele momento, havia uma preferência do Jaime Carnê para que eu fosse o senador. E havia uma preferência do Ney para que o Otávio Cesário fosse senador. Você conhece isso? Sabiam disso? Pois é.
Então aí o Canê foi lá e firmou, porque inclusive eu nem seria o governador, não é verdade? E o Canê achou que ele também tinha que indicar alguém, então eu digo, bom, vou lá, porque parti do seguinte princípio, que o que legitima o mandato não é a origem, mas é o exercício. Mas eu sabia que é complicado. O princípio é bom para justificar, mas eu sabia que era complicado. Mas foi o que aconteceu comigo, porque aí fui para lá e fui trabalhando, daqui a pouco houve aquela minha ligação com o Tancredo, que vocês conheceram bem. Né? Acabei participando intensamente da formação do Partido Popular, e depois disso tomamos a iniciativa de fazer aquela incorporação, quando fizeram a vinculação dos votos, fizemos a incorporação do PP ao PMDB, e com isso trabalhamos para abreviar a democratização do país. Eu tenho consciência que fez isso, eu não fico fazendo alarde disso, mas eu, Carlos Santana e outros, é que fizemos, a muitíssimo risco, fizemos aquela incorporação, que deu a vitória para o Richa, aqui no Paraná, com o apoio do Canê, né? E deu a vitória ao Tancredo também com o apoio do Itamar, em Minas Gerais, e depois Tancredo governador acabou aceitando sair candidato e tudo que aconteceu. Tancredo Neves, candidato a presidente da República, nos primórdios, antes disso, a participação do ministro Afonso Camargo foi muito grande, por ser amigo de Tancredo, por ser um político que aconselhava bem, orientava bem. Tancredo acabou convocando o Afonso Camargo para o seu staff de candidato. A participação do Afonso Camargo foi muito importante em todo o processo que levou até a eleição do Tancredo. Vamos lembrar um pouco disso, Márcio. É relativamente importante, porque o Tancredo era um professor, quer dizer, ninguém melhor do que ele para fazer aquele trabalho. Eu era vamos dizer, não é falsa modéstia, eu estava aprendendo com ele, eu já tinha um jeito. O Carlos Monforte, do Bom Dia Brasil, me chamou uma ocasião de paranaense de São João del Rei, pelo meu estilo mineiro que eu tenho de fazer as coisas, né? Mas eu me lembrei de um fato interessante para registrar. Vocês já imaginaram? Aí juntou tudo no PMDB. Tancredo fez a questão da Secretaria-Geral do Partido, um acordo dele com o Ulisses, porque havia mais ou menos um entendimento que se a eleição fosse direta, o Ulisses seria o candidato, e que se a eleição fosse indireta, o Tancredo seria o candidato. Já havia um entendimento. E Tancredo queria a Secretaria-Geral. Quem é que ele resolveu pôr na Secretaria-Geral da grande frente do PMDB com todas as correntes de esquerda do Brasil? Eu. É você. Aí você já imaginou, Enéia? E Silvio, eu entrando na convenção com PCdoB, com PC, com não sei o que e tal, senador biônico, secretário-geral do partido, e você sabe que nos partidos comunistas quem manda é o secretário-geral, não é verdade? Aquela estrutura do Partido Comunista, o secretário-geral é que mandava, exatamente. Bom, eu sempre brinco que quase que me jogaram uns bumbos lá do pessoal que estava lá em cima, na galeria, em cima de mim. E dali a algum tempo nós viemos uma campanha das diretas, ele teve uma participação grande na campanha das diretas. Hoje eu sou amigo de todos eles, sou amigo de Haroldo Lima, amigo de todo o pessoal do PCdoB, e convivemos muito bem lá. Aí veio o Ministério do Transporte. Aí veio o problema da organização do Ministério. O Tancredo me convidou para ser ministro dos Transportes, e diziam que eu ia ser chefe da Casa Civil. O encaminhamento dele é para que eu fosse chefe da Casa Civil, tanto que eu fui o único político que fiquei com ele, não só durante a campanha do Colégio Eleitoral, como também fiquei com ele na hora da transição. Na hora que fomos para a Fundação Getúlio Vargas, lá em Brasília, eu fui o único que fiquei com ele. Então todo mundo achava, eu mesmo achava, que eu ia ser chefe da Casa Civil. Mas houve qualquer mudança lá de bastidores, que até hoje não soube bem o que aconteceu. Ele não ficou no governo também? E para a felicidade do Paraná, eu acabei indo para o Ministério do Transporte, eu tive chance de ajudar o Estado aqui, que na Casa Civil não sei se dá chance de ajudar. Está isso. Você pergunta isso para todo ministro. Aí eu faço uma pergunta ao ministro também, Afonso Camargo. Eu fiz essa pergunta a todos os ministros do Paraná. Ministro, o que você pôde fazer para o Paraná quando ministro do Transportes? Porque os ministros que eu tenho perguntado aqui, não pude fazer nada e tal. E o pessoal do Nordeste já pensa diferente, todos eles levam muita coisa para o seu Estado. E o paranaense é meio tímido nisso. Eu faço a pergunta, ministro Afonso Camargo, ministro do Transporte, o que pode fazer para o Paraná? Eu acho que o problema é um pouco de provincianismo, mas aqui tem muito ético também. Sabe que ministro é do Brasil, como é que vai ajudar o seu Estado, né? Mas aqui facilitou pelo seguinte, estava no governo do Estado quem? O governador José Richa, meu amigo íntimo, que eu já disse... E chefe do seu gabinete. O meu relacionamento com o Richa. Aí eu vi que as coisas eram difíceis, eu digo, Richa, quais são as obras que o governo estadual tem condições, inclusive, de executar e depois podem ressarcir
o governo federal vai ressarcir. Aí o Denis era o que estava na parte da secretaria. da secretaria, e eles definiram duplicação de Ponta Grossa e lá depois que eu tenho um barracão, afinal, basicamente essas duas. O que eu fiz? Delegamos e possibilitamos que as obras saíssem, tá certo? Mas foi num negócio de 4 mãos. Foi num negócio de 4 mãos. É evidente que algumas coisas eu pude fazer diretamente para o Ministério, o caso do desvio Ribas, que foi aquele desvio ferroviário que possibilitou tirarmos os trilhos de estrada de ferro de dentro da cidade de Ponta Grossa, que era um pleito da cidade. Por isso é que eu tenho uma posição surpreendente para muitos e para mim não de um prestigiamento de Ponta Grossa permanente, que eu tenho inclusive nas eleições. Sempre Ponta Grossa surpreende com as votações que me dá, porque eu pude fazer essas obras, fora a parte de conservação de rodovias, que deu para fazer muita coisa, porque eu tive a autoridade para fazer isso, sem dizer que estavam protegendo o Paraná, apesar de que eu acho que o Paraná sempre deu mais para o país do que o país deu para o Paraná, e eu dizia isso, porque as estradas se deterioraram muito com o negócio da construção de Itaipu, porque aquelas cargas pesadas passavam muito, foi deteriorando o pavimento, e a gente entrou e fizemos, acho que bastante coisa, e por isso que o pessoal realmente me dá apoio quando eu preciso. Ministro dos Transportes, vamos continuar a falar sobre isso ainda, claro. Mas enquanto ministro, aí presidente Sarney, eu imagino o seguinte: o Afonso estava de olho em janeiro de 87, quando terminaria o seu mandato de senador, ou não, ou ele buscaria sua recondução. E nisso, certamente, também agulhado para essa história esquisita de ser biônico. Preciso jogar voto na minha representação. E o Afonso voltou a ser ministro eleito em 1986. E mais tarde voltou a ser ministro dos Transportes também. Exatamente, você analisou claro. Eu até comentei com você uma ocasião, né? Eu tenho que ser candidato para legitimar o meu período biônico. Quer dizer, evidentemente, se eu fosse candidato no voto direto e o povo votasse em mim, legitimava sempre o trabalho que eu fiz antes, mesmo a origem do outro sendo uma origem espúria. Então, realmente, aí eu fiquei 11 meses no Ministério, saí do Ministério, foi de março até fevereiro, saí do Ministério para ser candidato e consegui me eleger. Infelizmente, como nós acabamos ficando na mesma sublegenda, eu e Enéas era um ou outro. Por uma estranha razão. Não, mas depois foi interessante, porque na hora que eu fui ministro pela segunda vez, né, o Enéas assumiu o Senado, de modo que tudo bem, eu acho que o Paraná não perdeu com nada. Quer dizer, na eleição de 86 você veio marcar de 78, ou melhor, fixar de 78, né? Você fez 1.400.000 votos, mais ou menos, naquela oportunidade, 1.365. Votos, né? Então veio legitimar a de 78, quando você foi chamado de senador biônico. Era isso que você fez, assim, gratificante para... Precisava. Eu vou fazer uma pergunta, Afonso. Diga. Nessas passagens tudo, o que você fez, assim, que mais te alegrou? Uma coisa que você pôde fazer à população, ao povo brasileiro, paranaense, curitibano, que você ficou gratificado? Vale Transporte. Isso que querem acabar agora? Isso que estão querendo acabar agora. Essa é para você? Não, sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Sem dúvida, longe de qualquer outra. Você podia contar alguma coisa, como é que veio esse Vale Transporte? A argumentação que o levou a ser pai dessa ideia, desse projeto, e depois sacramentá-lo, baseado em que razões? Num fato concreto que existia na época, que você sabe que no Ministério do Transporte existe um órgão chamado GEIPOT, de alta idoneidade, inclusive, com conceito internacional, e que estudava esses problemas todos. Quando chegou na parte de transporte urbano, a gente começou a examinar o problema do custo das passagens. Eu me lembro bem de Brasília. Em Brasília, um trabalhador de salário mínimo gastava, para se transportar obrigatoriamente, para poder receber esse salário mínimo, né, ele tinha que ir ao trabalho e voltar. E ele gastava 31% do que ganhava com transporte. É um negócio maluco. Pessoal, individual. Individual. Eu sabia, inclusive, de trabalhadores, eu estou dizendo no caso de Brasília, porque eu conversei com alguns, quando chegava lá para o dia 25, 26, ele não conseguia mais ir trabalhar porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então, ele não ia trabalhar e descontava do salário. Certo. Esse é um drama que a gente estudou, vimos várias soluções e acabamos chegando numa solução que, felizmente, deu certo, porque hoje é um instituto que
Não há governo que tenha coragem. Eles falam, os tecnocratas, que não vivem o drama das famílias, do dia a dia das famílias, falam em terminar, mas não avança. E daqui a pouco eles recuam, porque é um problema de apoio popular muito grande para o Vale. Eles não vão conseguir terminar. Mas já acabaram com o Vale-Refeição para o funcionário público. Acabaram para o funcionário público, porque o Vale-Refeição tem aquele problema ainda das empresas, e foi mais, acho que alguma coisa contra as empresas dos vales, essa coisa. Que forneciam alimentação. Que era né? alguma coisa que participava. Mas, mesmo assim, o PFL tem uma posição contra o fim dos tickets, porque achamos que, se o pessoal quer e acha que é vantagem, deve manter assim. Mas, realmente, na minha vida, aquilo que eu acho que foi o principal, que justificaria os meus 40 anos, é o Vale Transporte. Muito bem. Ministro, parece que tem uma pergunta aí de um outro jornalista. Mas nós vamos esperar um pouco. Esperar um pouquinho? Um pouco. Não tem muita coisa para esperar, não. Vamos esgotar essa história aí. Em 1992, o Afonso Camargo, ainda senador, volta ao Ministério dos Transportes. Período curto, pequeno, mas ainda assim foi possível deslanchar algum trabalho, fazer alguma coisa. Ali foi pouco, porque nós voltamos para, vou usar uma frase, eu acho que não é forte, para o saneamento da esplanada dos ministérios. Quer dizer, nós com aquela nossa ida para o ministério, junto com o Bornhausen, junto com o Jatene, junto com outras figuras que foram naquela época no ministério, era a época de afastamento do PC Faria do governo do Collor. Foi uma tropa de elite que assumiu o governo. Eu não sei se é elite, mas nós fomos lá para afastar o PC Faria do governo, foi tanto que ele nunca passou nem por perto do Ministério do Transporte. Então, eu tive 6 meses de consertar. Pra você ter uma ideia, eu só, com algumas providências que eu tomei pela experiência que já tinha, apesar que agora era transporte e comunicações, né, eu encontrei, por exemplo, na área de comunicações, tudo parado, não tinha nenhum processo andando. A gente começou a andar naquela época. Processo de concessões, renovação de concessões, Foi extinto o Ministério e se criou uma Secretaria de Comunicações subordinada ao Ministério dos Transportes. Exatamente. Eu fui o único, quem sabe se você, durante muito tempo, o único ministro de Transportes e Comunicações. Porque antes de mim era aquele Ministério da Infraestrutura, lembra-se? Tinham quatro setores. E depois de mim veio de novo o Ministério de Comunicações e Transporte. Quer dizer, ministro de Transportes e Comunicações fui eu, capaz de não ter mais nenhum. Pelo menos nesse século seguramente não vai ter. Mas nós fomos lá para sanear e aí nós tínhamos que pôr em ordem o problema de concorrência na área rodoviária. Só com uma providência que eu tomei, que era refazer as concorrências e eles saberem que eu ia pagar em dia, como eu fiz na outra vez, eu baixei em 25% o preço de todas as concorrências do Ministério. Isso com uma providência. Mas depois não houve problema das denúncias todas e o que aconteceu, e a gente saiu com a consciência tranquila. Você viu que passamos por toda a CPI, de orçamento, CPI disso tudo, e em nenhum momento alcançaram a minha gestão de 6 meses, exatamente naquela época mais conflagrada da CPI. Não foi nem levemente atingido. Exatamente. Deixa o Ministério, termina o mandato de senador, 1994, disputa a Câmara Federal. É eleito deputado federal. Aí já é a vontade política. Já que eu estou no Congresso, fico no Congresso, vou servir por aqui mesmo. Não, vou dizer para você o que aconteceu. Nessa linha de absoluta franqueza que nós estamos fazendo esse programa, que eu sei que é como vocês fazem o programa. Eu imaginava que ia ser candidato a senador. Por quê? Porque eu estava muito bem nas pesquisas, né? Eu perdia só do Requião e do Richa, estava em 3º lugar nas pesquisas. Mas o Richa se apresentava assim como um possível candidato da área do Lerner, lembra-se? Então o Lerner tinha um compromisso com o Richa e já tinha um compromisso antigo com o Carvalhinho, e eu concordava, claro, que tinha que cumprir o compromisso que tinha. E na expectativa que o Richa fosse candidato. O PPR, na época, não sabia se ia com o Álvaro ou ia com o Jaime Lerner, e estava na expectativa de abrir espaços para a coligação dos deputados federais e deputados estaduais. Recorda-se desse problema, né? Então, daqui a pouco fechou a chapa do Álvaro, porque o Osmar foi candidato, né? Não tenho nada contra isso, e acabou se elegendo bem, né? E o Requião também se elegeu. Afinal, o espaço... E eu fico assim, vou largar de política. Aí qual foi o raciocínio que eu fiz? Acho que se eu quero ir para casa, no ponto que eu estou, eu não tenho o direito de ir para casa por vontade própria. Eu tenho que deixar que o povo me mande para casa ou me mantenha.
Entendeu como é que eu coloquei? Tanto que hoje, qual é o meu projeto? O meu projeto é ser candidato a deputado federal. Enquanto for eleito, se eu perder a primeira vez, eu vou ficar aborrecido 24 horas. No segundo dia, eu já vou voltar de novo para a minha atividade particular, como eu já fiz, sem nenhum problema. Enquanto eu só me reeleger deputado federal, eu vou continuar. Entendeu qual foi o meu raciocínio? Quer dizer, eu achei que se o povo me mandasse para casa, eu tinha que aceitar. Mas eu insisto na tese. De repente, passa esse negócio da reeleição aí. O Fernando Henrique vai ser candidato à reeleição. O Marco Maciel vai ser candidato a governador do Pernambuco. Está na hora do Sul dar alguém e está na hora do PFL substituir o nome. Mas você não esqueça que há, então, o famoso eu não estou lembrando de nada, só estou jogando. O problema do equilíbrio regional, isso não vai acontecer, o Sul não vai dar com visto do Fernando Henrique, se não for alguém de Pernambuco, vai ser alguém da Bahia, e é por aí, e me cobre mais tarde se não for assim. Ou Minas Gerais até. Ou Minas Gerais, mas nunca será do Paraná. Estamos chegando quase ao final do nosso tempo, ministro Afonso Camargo. E para falar um pouco do Paraná e do Paraná atual, por isso eu guardei a pergunta até agora. Nós vamos trazer a indagação do jornalista Enoque de Lima Pereira. Como o senhor analisa este primeiro ano, praticamente, do governo Jaime Lerner? Já estamos no segundo ano. O Jaime Lerner tem qualificações inquestionáveis. Ele é um homem de grande criatividade, ele é uma pessoa moderna, é uma pessoa que tem condições de fazer um excelente governo, mas o que eu quero dizer com toda sinceridade é o seguinte: governo você não mede no meio, governo se mede no fim. E quem mede não sou nem eu, nem você, né? Nem você, quem vai medir é o povo. De modo que eu fico sem fazer uma avaliação, vamos dizer, numérica, de 1 a 10, nada disso. E o que eu digo é que eu espero, porque eu sou paranaense e quero que os governos sejam bons, e o Paraná é marcado por bons governos estaduais, como Curitiba também por bons prefeitos. O que eu espero é que ele faça um excelente governo. Agora, quem vai julgar isso vai ser na época da reeleição dele, se passar a reeleição, ou da eleição de outro, é aí que vai ser julgado. Muito bem. Chegamos realmente ao final do tempo, ministro Afonso Camargo. Mas vamos encerrar com as suas considerações finais. Eu quero dizer que eu gostei do programa. Fazia muito tempo que eu não fazia um programa desse nível. Eu acho interessante, né? Se vocês tivessem um pouco mais de tempo, era até depor o ouvinte no programa aí para ver se alguém podia aduzir mais alguma coisa. Mas como vocês interpretam o pessoal e vocês conhecem muito bem a política do Paraná, eu achei muito interessante e estou satisfeito, muito satisfeito. Muito obrigado. Afonso Camargo, atual deputado federal, ex-senador por 2 legislaturas, ex-ministro dos Transportes 2 vezes e uma vida pública e um elenco de cargos exercidos no Paraná. Foi muito gratificante a sua presença. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter estado conosco. Muito boa noite. E ao telespectador, muito obrigado por ter estado conosco até esse momento. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.